Olá, quem já pensou em dar um up no computador, com certeza já esbarrou na questão da memória RAM. Mas, será que é tudo a mesma coisa? Hoje a gente vai desvendar de vez as diferenças e as semelhanças entre a memória de desktop e a de notebook. Então, vamos nessa! Essa é a grande questão, né? Olhando assim por cima, parece que memória é memória e pronto. Mas a coisa não é tão simples. Na hora de montar a máquina, de encaixar as peças, o formato e o tamanho fazem toda a diferença. Então, a resposta curta para essa pergunta é não, não é tudo igual. E a gente vai entender direitinho o porquê agora. Então, vamos apresentar os nossos dois personagens principais. Pensa assim, de um lado a gente tem aquela memória mais parruda, sabe? Feita para ficar à vontade nos gabinetes grandões dos desktops. E do outro, a prima dela, bem mais compacta, desenhada para caber no espaço apertadinho de um notebook. Olha só eles aí, lado a lado. Na esquerda, o Jim, que é o de desktop. Na direita, o Soljin, para notebook. E aqui tem uma curiosidade bem legal. Nas imagens originais que a gente usou de base, elas estavam trocadas. Pois é, a foto do módulo de notebook estava no lugar da de desktop. Isso só mostra como é fácil confundir e por que é super importante saber qual é qual. Vamos começar pelo DIMM. A sigla significa Dual Inline Memory Module, ou módulo de memória em linha dupla. Basicamente, é o formatão padrão que a gente encontra na imensa maioria dos desktops. Ele é feito para placas-mãe maiores, que têm mais espaço de sobra. Por trás do formato DIMM, a tecnologia é a SDRAM. E o detalhe mais importante aqui, o que dá o nome Dual Inline, são as duas fileiras de conectores, uma de cada lado do pente de memória. É isso que permite que a comunicação com o computador seja mais rápida, mais eficiente. Agora vamos para o irmão menor, o SODIMM. Esse só na frente quer dizer Small Outline, ou seja, contorno pequeno. E é isso mesmo, sem mistério. É uma versão em miniatura do DIMM, feita sob medida para caber naquele espaço contado dos notebooks, mini PCs e até em alguns all-in-ones. Ok, a gente já viu que um é grande e o outro é pequeno. Mas agora vamos mergulhar nos detalhes, porque são justamente essas diferenças físicas que fazem com que um não sirva de jeito nenhum no lugar do outro. Não adianta tentar forçar que não encaixa. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem visual. A gente vê de cara a diferença no comprimento e também na quantidade de pinos. Sabe aqueles contantos douradinhos na parte de baixo? São bem diferentes. Vamos olhar cada um desses pontos de perto. Olha aí, o módulo DIMM, o de desktop, tem entre 4,5 e 5 centímetros. É um componente compridinho, feito para encaixar com firmeza na placa-mãe do desktop, que tem espaço para isso. Agora, compara com o SODIMM de notebook. Ele tem praticamente metade do tamanho. Fica ali entre 2,5 e 3 centímetros. Essa diferença é gigantesca e, claro, fundamental para conseguir montar um aparelho portátil e fininho. E não para no tamanho, não. A contagem de pinos também muda bastante. E é aqui que a gente mata a charada. O encaixe na placa-mãe, ou slot, é feito especificamente ou para um ou para outro. Por isso que é fisicamente impossível trocar as bolas. Simplesmente não encaixa. Bom, a gente falou bastante sobre o que separa eles. São diferentes no tamanho, nos pinos, não dá para trocar um pelo outro. Mas acredite, eles têm algo muito importante em comum. Um elo tecnológico que une esses dois mundos. É isso aí. Por baixo da lataria, do formato físico diferente, o motor que faz os dois funcionarem é essencialmente o mesmo. A tecnologia principal é compartilhada. É a mesma evolução que garante a performance tanto nos desktops quanto nos notebooks. E essa tecnologia é a famosa DDR, que significa Double Data Rate. O que isso quer dizer na prática? Que tanto o DIMM grandão quanto o SODIMM pequeno são construídos com as mesmas gerações tecnológicas. É por isso que a gente ouve falar em DDR2, DDR3, DDR4, tanto para desktop quanto para notebook. A performance é equivalente, o que muda é só o pacote. Então vamos fechar a conta. Resumindo a história toda, desktop, usa o módulo maior, o DIMM. Notebook, usa o menorzinho, o SODIMM. Eles são diferentes no tamanho e no número de pinos, então nem pensar em trocar um pelo outro. E o mais legal, por baixo dos panos, os dois usam a mesmíssima tecnologia DDR. E tudo isso deixa uma pulga atrás da orelha, né? Pensando no futuro, com os aparelhos ficando cada vez menores e, ao mesmo tempo, mais potentes, como é que vai ser a memória? Será que teremos ainda mais formatos diferentes? Ou, quem sabe, um dia tudo se junta num padrão só? Fica aí a reflexão sobre os próximos capítulos dessa evolução.